Hoje é o dia 7 de junho de 2020. 6 meses já se vão passando deste ano especial que Deus concede a todos nós. Louvamos ao Senhor por tudo que já tem acontecido. Na Eclesiologia Batista já passamos pelo mês da Escola Bíblica Dominical, o mês de abril. Passamos pelo mês da família, o mês das noivas, o mês das mães, o mês de maio. E agora mês de junho, mês da igreja, mês do pastor, mês de nós como povo de Deus estarmos na presença de Deus, exaltando o seu glorioso nome. Gosto do Salmo 1. Bem-aventurado o varão, o homem, a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Eles têm o prazer de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Não são assim os ímpios, pelo contrário, os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Porque os ímpios, eles não são reconhecidos pelo Senhor, mas os santos, os justos, eles são reconhecidos, são abrigados na congregação do Senhor. Neste dia, nesta hora, onde quer que você esteja, abra o seu coração e deixe com que a palavra de Deus entre de forma poderosa, de forma clara na sua vida. Quando nós pensamos nestes meses que já passaram, nas lutas, nas dificuldades, nós queremos sim também glorificar a Deus, exaltar ao Senhor por tantas bênçãos maravilhosas que Ele já nos concedeu, quantas cirurgias que já foram feitas. Lembramos da nossa irmã Maria Augusta, que Deus abençoe, querida irmã, e quantos outros podem louvar ao Senhor, porque sim, foram contaminados pelo vírus, passaram a quarentena, já estão aí na ativa. Louvamos ao Senhor. Igreja, nós como povo de Deus intercedendo, a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós cremos sim que quando nós oramos, nós acionamos a mão de Deus, e a mão de Deus domina sobre todas as coisas. Por isso nós como igreja dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Nós dizemos: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Eu quero convidar a todos para neste instante nós orarmos ao Senhor. Hoje, diferente dos outros dias, estamos aqui ao vivo. Os primeiros minutos deste tempo que temos estabelecido, das 9h30 em diante, e agora aqui neste instante, nós convidamos a você, meu irmão, minha irmã, para nós curvarmos as nossas frontes. Onde você estiver agora, curve a sua fronte e ore ao Senhor. Ore primeiro agradecendo pelo que o Senhor já fez, agradecendo pelo que o Senhor vai fazer. Agradeça a Deus pela sua vida. Este é o momento para um exame pessoal. Senhor, o que na minha vida está entristecendo o teu Santo Espírito? Deus, tem misericórdia e cria em mim um coração puro. Aproveite agora e pense nas pessoas que estão aí perto de você e apresente estas pessoas ao Senhor. Invoque a bênção de Deus para os seus familiares, os seus amigos. Ó Deus Todo-Poderoso, nesta oportunidade, nesta manhã especial, com grande alegria, nos achegamos ao Senhor, nos achegamos aos nossos irmãos, aonde quer que estejam nesta hora. Ó Deus maravilhoso, que aquela paz que excede a todo entendimento, assim como o Senhor chegou naquela casa depois da sua ressurreição,
e o Senhor disse: paz seja convosco. Oh meu Deus, nós recebemos esta paz nesta manhã, e nós invocamos esta paz na vida de todos os nossos irmãos, nesta cidade do Guarujá, de todos os irmãos do estado de São Paulo, do Brasil e no mundo. Oh Deus maravilhoso, que esta manhã seja uma manhã de glorificação, de exaltação ao teu santo e maravilhoso nome. Recebe, Pai, o que estamos oferecendo ao Senhor, pois estamos oferecendo as nossas próprias vidas. Obrigado, Pai, por estes irmãos que fazem parte desta equipe de adoração. Ó Deus, toma cada um, e que hoje cada um de nós poderosamente sejamos usados pelo Senhor, e que cada um de nós, Pai, na tua presença cresçamos, subamos um degrau mais na tua presença. Continua conosco, pois oramos no teu nome, oramos para a tua honra e glória. Amém, Jesus, amém. Continuemos adorando ao Senhor, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Nossa esperança está no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Multiplica as forças, alcançado, renova os que não têm vigor. Não temerão os que esperam nele, tudo forte é o nome do Senhor. Te adoro, ó Deus. Jesus, sou teu. És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Te adoro, ó Deus. Confiamos em ti, Senhor. Aplauda, aplauda o Senhor. Os que esperam em ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Multiplica as forças, alcançado, renova os que não têm vigor. Não temerão os que esperam nele, tudo forte é o nome do Senhor. Te adoro, ó Deus, Rei de toda a terra, Jesus, sou teu. És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Te adoro, ó Deus, Rei de toda a terra, Rei de toda a terra, Jesus. Não, o meu conector, ele fica ali. Adoro, ó Deus. As palmas loucas, Senhor.
prazer imenso estar com vocês ao vivo aí em casa. Que alegria para nós também aqui, que todos os finais de semana temos gravado os vídeos. Isso nos deixa feliz, né? Poder cultuar ao Senhor ao vivo com vocês, mesmo que a igreja aqui, o templo esteja vazio, mas temos cada um de vocês aí na casa de vocês, adorando ao Senhor conosco. Isso é um prazer para nós. Vamos cantar a próxima canção, que fala também de colocarmos a nossa confiança no Senhor e pôr a nossa fé no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Vamos louvar o Senhor. Fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício redentor, no sangue do bom redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé está firmada no Senhor. Oh, a minha fé está firmada no Senhor. Se não posso apacigar na sua graça, vou viver em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé está firmada no Senhor. Oh, a minha fé está firmada no Senhor. Jamais falhou a prometer, nas lutas vem me socorrer, a sobreviver à tentação. É Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé está firmada no Senhor. Oh, a minha fé está firmada no Senhor. Oh, a minha fé está firmada no Senhor. Oh, a minha fé está firmada no Senhor. Amém. A sua fé está firmada no Senhor. Nós, como povo de Deus, cremos nisso, nessa palavra. O meu amor, o amor de Deus, Ele nos alegra. E que nesta manhã, de maneira especial, a alegria do Senhor chegue aí na sua casa. Nós estamos aqui alegres, felizes, querendo juntos com vocês adorar e bendizer o nome do Senhor. Nós teremos um vídeo especial agora nesse momento. Então acompanhe aí conosco o vídeo especial. Graça e paz. Hoje eu vou falar com vocês sobre as crianças africanas. Como vocês sabem, a África é um continente muito grande, mas hoje eu vou falar sobre o país em que nós moramos, que é Botsuana. As crianças africanas são muito animadas, são crianças muito alegres, e elas amam dançar, cantar, brincar e muitas outras coisas, mas elas também passam por dificuldades. Uma das dificuldades é que alguns deles comem somente uma vez por dia.
Eles comem uma papa feita de fubá branco com legumes e um molho. E isso é só que eles comem o dia inteiro. Quando essas crianças vêm para a igreja, elas são amadas pelas professoras e toda a igreja. Depois do culto, nos domingos, nós distribuímos um salgadinho que eles gostam muito para cada um deles. O ano passado, no Natal, tivemos um culto especial só para as crianças. Eles que dirigiram tudo. Foi muito lindo. Eles cantaram, dançaram e fizeram uma apresentação muito bonita sobre o nascimento de Jesus. E no final, nós entregamos um kit de material escolar, uma bola e um hot dog, que é um cachorro quente. A maioria dessas crianças vem para a igreja sozinhas. Suas famílias não vêm junto com eles. Por favor, orem pelas famílias em Botsuana para que estas crianças recebam carinho e atenção e, acima de tudo, que conheçam o amor de Jesus. Então, irmãos, continuem contribuindo, orando e ajudando a obra missionária para que nós juntos podemos transformar o mundo com a alegria de Jesus. Abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Bom dia, irmãos, graça e paz. Até aqui nos ajudou o Senhor. As misericórdias do Senhor são a razão pela qual nós não somos consumidos. E hoje Ele nos concede esse privilégio de estarmos aqui para glorificar e bendizer o seu nome. Lembrando aos amados irmãos que nós estamos em campanha de missões mundial. E nós temos que cumprir com a nossa obrigação. E a primeira delas é anunciar a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo. Então, neste período de pandemia, seja você uma testemunha viva daquilo que Deus tem feito na sua vida e através de você. Esse é o momento de anunciarmos a palavra do Senhor, é momento de lançarmos a semente, e você faz parte deste grande projeto elaborado pelo Senhor da terra, do céu e do mar, antes mesmo da fundação do mundo, que se chama evangelização. E nós estamos então em tempo de missão. E como você faz parte disso? Eu quero lembrá-lo de que há um desafio de, nesta crise financeira, você está sendo fiel ao Senhor. Não por aquilo que Ele pode dar, pois Ele pode dar todas as coisas, para Ele nada é impossível, mas pelo que Ele é, pelo que Ele representa na sua vida. Nós temos visto, ultimamente, a solidariedade humana com relação às necessidades das pessoas. E eu quero nesta manhã convidar a você para que seja solidário, espiritual, devolvendo e ofertando ao Senhor aquilo que é dele por direito, porque Ele é Deus do ouro, Ele é Deus da prata, e Ele está averiguando a fidelidade do nosso coração.
E nós, como eu disse inicialmente, estamos em campanha de missões mundiais. O tema é transformar o mundo na alegria de Jesus. Você tem transformado o seu mundo na alegria de Jesus? Esse é o momento onde nós podemos estar fazendo isso. Transformar tudo aquilo que está ao nosso redor através de Jesus. Porque Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força. E a divisa dessa campanha está no livro de Filipenses, capítulo 4. Versículos 4 e 5 que eu vou ler agora. E eu gostaria que você, aí no interior da sua casa, acompanhasse essa leitura. Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Como eu gosto dessa expressão. Breve voltará o Senhor. Nós estamos num tempo de espera, esperando a volta do Senhor. E essa espera precisa ser não uma espera de agonia, não uma espera de ansiedade, não uma espera de confusão de mente, de alma, de espírito, mas uma espera firmada na palavra do Senhor, que não mente, que é imutável, que é inerrante e que assegura que Ele está voltando. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. O Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sempre. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sempre. Como agradecer a Jesus o que fez por mim. Bênção sem medidas, vem provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, devolva ao Senhor. Eu ofereço a Deus, a Deus.
agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos, tudo que o Senhor tem feito, Senhor, pelo cuidado. Apesar dos pesares, o Senhor tem guardado a nossa casa, tem preservado, Senhor, a nossa família, tem sustentado de forma individual cada um. Obrigada porque o Senhor é fiel a nós. E se a morte vier, nós cremos que é propósito do Senhor e confiamos que isso é o melhor para nós. Acreditamos na Tua fidelidade, Senhor, no Teu amor por nós. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Era um missionário, e este missionário chegou numa nova cidade, estava começando uma nova igreja, e ele estava sozinho com a sua família. E ele estava orando: Senhor, prepara alguém para começar esta igreja. Senhor, dá-nos vidas. E enquanto ele estava nesta oração, neste clamor, apareceu um homem. E este homem foi abandonado pela família, por várias razões. Ele foi escorraçado, estava sem ter aonde viver. E aquele homem chegou pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo, na verdade, uma moradia. E o missionário disse: mas eu não posso fazer isso, eu não tenho aonde colocar. Mas aquele homem insistiu: estou passando dificuldades, estou na rua com a minha família. E começou a pedir encarecidamente. Enquanto ele pedia, olhou pela janela e viu que no fundo do terreno, no quintal, havia uma pequena cobertura traçado por pequenas varetas. E ele disse: e aquele espaço lá atrás? O missionário disse: não, aquilo é um galinheiro que foi abandonado, aquilo não serve. Ele disse: não, para mim serve, me deixe ficar ali naquele lugar. Então fizeram uma limpeza e aquele homem ficou naquele espaço. Sexta-feira o pastor disse para ele: olha, na verdade estamos aqui iniciando uma congregação, uma igreja, e nós teremos grande alegria de receber o senhor para participar conosco da escola bíblica dominical. Será só a nossa família e vocês. E o homem disse: mas não, eu não sou de igreja, eu não gosto de igreja. E se eu estiver aí na sala e os meus amigos passarem e me verem aí com vocês, o que vão dizer? O missionário pensou: mas cadê estes amigos? Quem te ajudou? Quem te socorreu? A verdade, queridos irmãos, é que ser humilde não tem nada a ver com poucos recursos financeiros. E nesta oportunidade eu quero convidar a todos para nós pensarmos no tema resgatando os valores da Constituição Suprema. E eu quero convidar a todos para que abram as suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 5. Mateus capítulo 5, nós temos o Sermão do Monte, nós temos as bem-aventuranças. E eu quero então pedir a você para nós começarmos fazendo a leitura dos primeiros versículos deste capítulo 5 de Mateus. Diz assim: quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois estes herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, pois estes herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração,
pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Que Deus aplique esta maravilhosa palavra em nossos corações, e que o Espírito de Deus que estava com Jesus, que inspirou a Jesus para proclamar este sermão, que também ele, o Espírito Santo, nesta manhã complete esta palavra no coração de cada um de nós. Mantenha sua Bíblia aberta neste capítulo de número 5. Veja aí então na sua tela o nosso tema: resgatando os valores da Constituição Suprema. Quais são estes valores da Constituição Suprema? Começamos então não com aquilo que devemos ser, mas com aquilo que devemos fazer. Começamos não com aquilo que devemos fazer, mas com aquilo que devemos ser. O reino de Deus não é faça primeiro. O reino de Deus é seja primeiro. Depois que eu sou, então eu posso oferecer. Quando Deus olha para os nossos sacrifícios, as nossas ofertas, antes de olhar para a oferta, para o que eu dou, para o que eu faço, Ele olha para quem está levando a oferta. Ele olha para cada um de nós. Veja aí esta informação importante. No livro de Mateus, Jesus é apresentado como rei, e este rei então apresenta a sua constituição. É interessante que neste livro de Mateus, nós temos 5 grandes sermões pregados por Jesus. Veja aí na sua tela, os capítulos 5 ao 7, o Sermão do Monte. Nós temos no capítulo 10, o segundo sermão, a missão dos discípulos. No capítulo 13, nós temos as parábolas do reino. No capítulo 18, quarto sermão, temos a vida diária dos discípulos, como deve ser. E nos capítulos 24 e 25, nós temos então ali os sinais dos últimos tempos, como os servos de Deus devem ficar atentos e preparados. É maravilhoso então que este Jesus, o Rei dos Reis, ele apresenta as bases, apresenta como deve ser o caminhar dos seus servos aqui nesta terra. Portanto, quando pensamos nas bem-aventuranças, estamos falando do maior sermão pregado pelo maior dos pregadores. O lema da Constituição do Céu é abraçar o que o mundo repudia e repudiar o que o mundo abraça. Na verdade, as bem-aventuranças são um paradoxo. São paradoxos para o reino das trevas, ou para os homens, porque as bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados os pobres, os que choram, os mansos, os misericordiosos, os limpos, os pacificadores, os perseguidos. Mas quem quer estas coisas? Porque no mundo grande são os ricos, os valorizados são os ricos. Os valorizados são os insensíveis. Há o velho provérbio que diz: homem que é homem não chora. Vai na contramão da história. Neste mundo, fortes são os que gritam, os que batem na mesa, os que fazem imperar a sua vontade, e não os mansos. No reino da terra, o que vale são os prazeres da vida, o aqui e agora, e não os limpos de coração. Neste mundo, o que vale é levar vantagem em tudo e não ser pacificador, buscar a paz. Neste mundo, os vitoriosos, os aplaudidos, são os que perseguem, são os que passam como um trator por cima de tudo e de todos. Quero relembrar a todos nesta manhã que Deus não é contra a alegria.
Deus não é contra o prazer. O sermão do reino do céu começa bem-aventurados, ou seja, muito felizes. A expressão do grego makarios, felizes, abençoados, bem-sucedidos. Sim, Deus não é contra o prazer, Deus não é contra a felicidade humana. O grande problema é qual é a fonte. Qual é a fonte da felicidade, a fonte do prazer? É o dinheiro, é o sucesso, é o conhecimento, é o sexo, é o prazer? Em que você busca a sua alegria? Quando nós olhamos para Salomão, Salomão buscou alegria, e ele buscou esta felicidade primeiro na bebida. Depois ele buscou esta felicidade na riqueza. Depois ele buscou esta felicidade nas aventuras amorosas. Ele teve pelo menos 1000 mulheres. Ele buscou a alegria na fama, no sucesso, e realmente ele se tornou grande, um dos maiores da terra. Porém a Bíblia diz que ao final ele concluiu: tudo isso é vaidade. Ou seja, queridos irmãos e amigos, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade não está nas coisas exteriores, mas nas coisas interiores. Mesmo quando alguém consegue todas as riquezas, alegrias, ainda assim esta pessoa quer mais, ela nunca está satisfeita. O ser humano sempre quer mais e mais e mais. Dê para ele as melhores comidas, logo ele está enjoado. Dê as melhores bebidas, a melhor mansão, dê tudo, ele sempre está insatisfeito. Porque a verdadeira felicidade não está nas coisas, mas está em Deus. Não são as coisas, mas o relacionamento saudável com o Senhor. Veja só que diz: bem-aventurados são ou serão. Temos aqui 8 bem-aventuranças. Bem-aventurados são ou serão. O que estou dizendo é que a felicidade, a alegria que Deus propõe não é para o futuro apenas. Então nesta manhã eu quero convidar você para fazermos uma caminhada. Vamos então acompanhar estas bem-aventuranças. Em primeiro lugar, veja aí na sua tela: bem-aventurados os pobres de espírito. O que seria ser pobre de espírito? Trata-se de poucos recursos? Seria isso uma pessoa que tem poucas posses? Ou seria uma pessoa de vida pobre, uma pessoa que só olha para baixo, só vive para baixo? Seria isso? Seria uma pessoa de baixa autoestima? Eu não posso, eu não consigo. Uma pessoa que só olha para baixo? Seria o que? Os fracos, os tímidos, os covardes? Não, nada disso. Charles Spurgeon disse: ser pobre de espírito é o primeiro degrau da escada da vida cristã. Em primeiro lugar, você precisa começar a vida cristã descendo. Você precisa começar a vida cristã demonstrando esta pobreza, esta necessidade de Deus. Ser pobre de espírito é reconhecer a sua real necessidade de Deus. É reconhecer: eu não tenho merecimento, eu não tenho nada a reivindicar. Ser pobre de espírito é agir como aquele publicano: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele desceu justificado. Ser pobre de espírito é agir como Isaías: ai de mim, que sou pecador. Portanto, quando pensamos em ser pobre de espírito, não se trata do ter, mas do ser. A verdadeira espiritualidade primeiro está em ser humilde, em ser pobre, em se reconhecer necessitado. Enquanto não for pobre de espírito, jamais será aceito por Deus. Veja só,
a pobreza não é um bem em si, e a riqueza não é mal em si. Quando nós dizemos que bem-aventurados os pobres, então pode-se achar que aqueles que são pobres têm uma vantagem. E houve um momento da história, como por exemplo Francisco de Assis, que achou que para cumprir este mandamento tinha que abrir mão de tudo. E por isso muitos abriram mão e venderam e doaram e foram viver nos monastérios, nos monges, nos montes, né, procurando se separar, nos mosteiros. A verdade é que tem pessoas que são pobres, mas que ao mesmo tempo são orgulhosas, são ruins. Eu me lembro de um dia, fui visitar uma senhora que morava perto da igreja. Quando cheguei lá, encontrei a filha dela que perdeu a sua casa, estava vivendo de favores na casa da mãe, que era um lugar pequeno. E conversei com aquela filha, que também tinha 3 filhos, e ela falando da necessidade, do sofrimento, da dificuldade dela. E comecei a conversar, e ela disse: a minha mãe até me deu esse terreno aqui à frente da casa, no próprio terreno, daria para construir, mas o que eu vou fazer? Não tenho nada. Então eu disse para ela: se vocês quiserem, nós podemos ajudar. A igreja vai comprar o material e nós faremos o mutirão e construiremos quarto, sala e cozinha, construiremos um cômodo e faremos a divisão. Ela disse: seria maravilhoso se vocês fizessem isso. Então compramos o material, depois de fazer um levantamento, e convidamos alguns irmãos para irem ajudar. Era uma segunda-feira de manhã, o sol estava muito quente, e estava comigo mais 4 irmãos. Nós estávamos cavando as valetas para fazer o alicerce. Enquanto estávamos cavando, daqueles 4 irmãos ali, um cachorro começou a latir contra um deles, e começou a latir fortemente, se dirigindo àquele tal irmão. Aquele irmão era um irmão de cor negra, era um irmão de pelo menos 1,90 m de alturas, um jovem de aproximadamente 35 para 40 anos. E enquanto estávamos ali cavando e aquele cachorro gritando, latindo, aquele irmão disse: Totó, parece que você não gostou de mim mesmo, hein? Então aquela mulher tinha 3 filhos, um deles um adolescente de 14 para 15 anos. Ele estava sentado e disse para nós que estávamos ali: ele está latindo porque não gosta de negro. Nós todos paramos. Aquele gigante de pé, com a enxada na mão, olhou para aquele rapaz, olhou para mim, olhou para os irmãos, disse: rapaz, pelo jeito que você falou, não é só o cachorro, é você também que não gosta de negro. E aquele jovem aloireado, porque existe uns loiros que não são muito, mas não era bonito, é uma família que não era bonita. Mas aquele rapaz olhou e disse: eu não gosto mesmo não. Aquele meu irmão amado, uma das vozes mais lindas que já ouvi, ninguém canta o inferno em chamas como ele. O inferno é terrível. Aquele irmão olhou e disse: rapaz, você tem muita sorte na vida. Primeiro porque eu sou um servo de Deus. Segundo porque o pastor me chamou. Terceiro porque vocês estão passando necessidades e eu vim aqui ajudar. E graças a Deus eu não sou o homem que eu era há 4 anos passados. Pegou a sua enxada e continuou a cavar. Nós não podíamos nos conter de tristeza, de amargura,
e de pensar como um ser humano, mesmo pobre, pode ser tão orgulhoso. Fizemos da fraqueza força, construímos aquele cômodo e tivemos o prazer de entregar. Lamentavelmente, vocês sabem quantas vezes aquela mãe e aqueles filhos foram na igreja? Sabem quantas vezes eles foram? Nenhuma vez. Ser pobre financeiramente, ser pobre de cultura, não significa ser humilde. Tem muitos ricos que são humildes, e tem muitos pobres que são orgulhosos. Então a pobreza não é um bem em si, também a riqueza não é um mal em si, porque existem muitos ricos que abençoam, muitos ricos que glorificam a Deus. Portanto, quando pensamos bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que sentem uma real necessidade de Deus, eu estou com necessidade, eu quero mais de Deus. E aí vem a segunda bem-aventurança, que é a continuidade. Ele tem uma fome tão grande ao ponto de chorar. Veja aí na sua tela: bem-aventurados os que choram. E eu quero dizer a vocês, bem-aventurados os que choram hoje, para que não precisem chorar na eternidade. William Barclay, um teólogo, ele diz que muitas vezes nós choramos tanto por um morto, mas nos esquecemos de chorar por aqueles que perdem a sua alma. Ele vai nos dizer que este choro mencionado por Jesus, a palavra do original, é um choro, um verdadeiro prantear por um morto. É a mesma palavra que diz da reação de Jacó, quando Jacó soube que José havia sido morto, embora não fosse a verdade, mas ele soube disso, e por mais de 20 anos Jacó chorou. É um choro desesperador, é um choro em pranto. Este choro, por que será? Por que devemos chorar? Por uma perda de um ente querido. Quantas pessoas estão chorando nestes dias? Por que devemos chorar? Por um amor que não deu certo. Muitos choram, e às vezes é preciso. Por que choram? Porque devemos chorar por causa da depressão, do remorso, como foi o caso de Judas. Qual é o tipo que devemos ter de choro? É o choro teatro, o choro do crocodilo? Não, queridos irmãos e amigos. Quais são as causas pelas quais nós devemos chorar? Nós devemos chorar como chorou Davi ao reconhecer o seu pecado. Davi, ao sentir que pecou contra Deus, ele se humilhou. E ele demonstrou esta tristeza não por causa do que perdeu, das coisas, ou porque a espada veio contra ele, mas ele chorou porque tinha pecado, tinha entristecido a Deus. Ele não chorou porque perdeu as bênçãos, mas porque perdeu a comunhão. Salmo 32 vai registrar este choro profundo de Davi. Por que nós devemos chorar? Devemos chorar primeiro por querer mais a Deus. Deus, eu tenho necessidade, eu estou faminto, eu preciso mais do Senhor. Devemos chorar pelos que morrem sem Cristo. Meus amigos e irmãos, estamos falando e fala-se de mais de 30 mil mortos nestes últimos dias. Quantos e quantos deles partiram por Cristo? Nós temos chorado por estas pessoas. Devemos chorar por aqueles que morrerão sem Cristo, que
já fizemos ou podemos fazer para que outros não chorem sem Cristo? A nossa irmã Lucimar há pouco falou aqui de missões nacionais, de missões mundiais. Quantas vezes gastamos tanto com tantas as coisas e nos esquecemos de investir naquilo que a traça nem a ferrugem consome. Nos esquecemos de investir em vidas. Quanto do que é seu, do que é de Deus, está na sua mão, você já separou para entregar a obra missionária? Quando a igreja é espalhada, ela passa a se lembrar um pouco mais de missões. Muitas vezes a igreja está preocupada somente no seu bem-estar, em satisfazer necessidades dos seus membros, dos seus congregados. Devemos chorar pela frieza da igreja. Chorar é a evidência de que você nasceu de novo. Chorar pelos perdidos, chorar com fome de Deus, é a evidência de que você nasceu de novo. Você já parou para pensar que uma criança, quando nasce, ela chora, e se não chorar, as pessoas ficam preocupadas com ela? Deus espera que eu e você sejamos pessoas que chorem, e que chorem agora para não precisar chorarmos depois. Pergunto, por que muitas pessoas não choram? Por que muitas pessoas não estão chorando? Primeiro, não estão chorando porque estão muito longe de Deus. O pecado parece natural, não sentem o seu pecado. Pessoas não choram porque na verdade amam ao pecado, têm prazer no pecado. Pessoas não choram muitas vezes porque confiam na futura misericórdia de Deus. Sim, Deus é bonzinho, no final Ele vai dar um jeito. Realmente Deus é misericordioso, mas Deus é misericordioso com quem procura chorar pelo seu pecado, com quem tem fome dele. Por que muitos não choram? Porque preferem seguir e viver segundo o padrão desta terra. O servo de Deus vai nos lembrar que muitas vezes nós choramos pelo corpo dos que morrem, mas nos esquecemos de chorar pelas almas que estão partindo para o inferno. Chorar pelo corpo é justo. Devemos chorar por aqueles que partem, que nos deixam. Mas devemos, antes de tudo, chorar pelas almas dos que partem sem Cristo. E aí nós vamos para a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos. O versículo 5, bem-aventurados os mansos. Ser manso é não se rebelar contra Deus. Ser manso é aceitar o controle de Deus. Ser manso não significa não ter força, mas é dominar, controlar esta força para Deus. É como o cavalo que foi domado, ele agora se torna dócil, se torna útil, se torna bom. E Jesus então vai nos falar sobre a importância deste ser manso, e ele está dizendo que você, como manso, deve aprender a abrir mão dos seus direitos. E Jesus mesmo disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Quando falamos de mansidão, colocamos aí a figura, veja na sua tela, esta figura da ovelha. Se eu fosse falar sobre fidelidade, eu poderia colocar a figura de um cachorro. O cão é fiel. Mas quando penso no animal manso, penso numa ovelha. A ovelha não tem chifres, não dá patadas.
A ovelha não toma defesa em causa própria. Jesus nos assemelhou não a girafas, a zebras, mas a ovelhas. Não se trata de ser omisso, não se trata de omissão, não se trata de ser um molenga, um desfibrado, alguém que não tem sangue nas veias. Mas basicamente ser manso é não tomar defesa em causa própria. Moisés foi um gigante. Quando precisou, matou um egípcio. Quando precisou, enfrentou o faraó. Era um homem valente. Mas quando a sua irmã e o seu irmão se levantaram contra ele, ele não reagiu. Ele não tomou defesa em causa própria. Moisés é chamado de o homem mais manso da terra. E quando falamos em manso, temos que nos lembrar do exemplo supremo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, como um homem manso, ele disse: se eu quisesse, eu chamaria agora legiões e destruiria todos. Mas ele não tomou defesa em causa própria, recebeu as cusparadas, as bofetadas, os xingamentos. Eu fico maravilhado porque na hora que mataram a João Batista, Jesus poderia ter tomado alguma atitude, como fazem hoje as pessoas nesta terra. Quando alguém se levanta contra o presidente, quando alguém se levanta contra o governador, quando alguém se levanta contra o prefeito, logo as pessoas tomam as suas atitudes, as suas reações. E hoje vivemos um tempo difícil, uma crise também de autoridade. Quem manda, quem obedece. No reino de Deus, manso não é quem bate, manso não é quem grita, manso não é quem tem mais músculo, mas é aquele que abre mão, é aquele que está disposto a ceder. Repita comigo, você que está aí: ser manso é não tomar defesa em causa própria. Podemos ouvir juntos aí? Cadê? Ser manso é não tomar defesa em causa própria. No mundo, manso é bobo, manso é o derrotado, mas no reino de Deus, manso é o vitorioso, manso é o que herda a terra, é o que leva a vantagem final. Deus espera encontrar em nós homens e mulheres que sejam mansos, mansas. Veja, o orgulho vem quando nós olhamos para nós mesmos. A mansidão vem quando olhamos para Deus como nosso modelo supremo. E aí então nós vamos para a quarta bem-aventurança. A quarta bem-aventurança está no versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Veja aí na sua tela. Veja que fome e sede são duas coisas básicas, mas também duas coisas essenciais. O servo de Deus, John Stott, um dos maiores teólogos deste último século, agora de saudosa memória, ele diz e fala sobre três aspectos desta justiça. Veja aí na sua tela os três aspectos desta justiça. Primeiro, a justiça legal. É aquela justiça no sentido do relacionamento com Deus. É a nossa relação com Deus. Segundo aspecto da justiça, a justiça moral. Trata-se do seu caráter. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero viver de bem comigo mesmo. E terceiro, a relação com o próximo. Eu vou procurar defender a causa, defender os direitos. Sim, Deus espera que nós, os seus servos, tenhamos esta fome e sede de justiça. Ou seja, é alguém que abomina o mal,
é alguém que defende o direito dos fracos, é alguém que não só deseja, mas também busca leis justas. Eu pergunto a você nesta manhã: você tem fome e sede de Deus? Você tem fome e sede de ser uma pessoa melhor, segundo a palavra de Deus? Você tem sede de fazer justiça, sede para defender os que estão sofrendo e passando por dificuldades? Eu pergunto: você tem sede, apetite pelo quê? O que é que te dá fome? As coisas de Deus te dão prazer? Ou você logo sente sono? Ou você logo se cansa? Porque você não quer orar, você não quer ler a Bíblia, você não quer ouvir a palavra? Do que você tem sede? A Bíblia vai nos dizer então que a recompensa daqueles que têm sede de fazer a verdadeira justiça, estes serão recompensados, receberão justiça. Bem, depois de vermos as 4 bem-aventuranças, as 4 bem-aventuranças têm a ver com o ser, tem a ver com o meu relacionamento com Deus. Porém, as outras 4 bem-aventuranças têm a ver com o ter, tem a ver com o fazer. Agora, as 4 bem-aventuranças finais, elas têm a ver com o que eu preciso fazer, não em relação a Deus somente, mas como consequências do meu relacionamento com Deus, o que eu devo fazer agora com o meu próximo. E aí nós vamos para a 5ª bem-aventurança. A 5ª bem-aventurança: bem-aventurados os misericordiosos, está no verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Começamos relembrando a todos que misericórdia é diferente de graça. Graça é aquilo que Deus me dá sem eu merecer, é o bem que Deus me dá sem que eu mereça. Já misericórdia é o mal que Deus deveria me dar, mas que eu não recebo, Ele não me dá o mal que eu mereço. Aproveito para relembrar a todos que aquele que é misericordioso sempre perdoa. Você tem tido misericórdia e dado uma segunda chance? Você tem perdoado as pessoas? Veja só, ninguém nasce misericordioso. Não é algo que a pessoa tem naturalmente. É algo que a pessoa pode adquirir, porque recebeu misericórdia de Jesus. E Ele sempre dá mais uma oportunidade, mais outra e mais outra. E você diz: eu também tenho que agir assim com aquele com quem eu me relaciono. Este ser misericordioso tem a ver com compaixão, com se compadecer. E não se trata apenas de sentimento, mas de atitude. Ou seja, me compadeço do faminto, dando comida para ele. Me compadeço do que está sozinho, fazendo companhia com ele. É mais do que sentir. É por isso que Agostinho disse certa vez: choramos pelo corpo que partiu, mas não choramos pela pessoa que partiu sem Cristo. Por quais motivos?
a quem devemos mostrar misericórdia? Primeiro, das almas que se perdem sem Cristo, que morrem sem Cristo, que estão morrendo sem Cristo. Segundo, devemos ter misericórdia com o nome, com a boa reputação das pessoas. Tem muitas pessoas que não usam uma arma, um revólver, uma faca, mas que mata com a língua. É por isso que Provérbios 19, verso 6 diz: tenha cuidado com o mexeriqueiro, se afaste dele, porque ele é uma destruição total. É por isso que Provérbios capítulo 6 vai dizer: cuidado com aquele que semeia contenda entre os irmãos. Devemos ter cuidado com compaixão com aqueles que se feriram na caminhada da vida. Quantas pessoas que por causa das tragédias da vida, estas pessoas têm se esquecido de Deus, se afastado de Deus. Devemos ter misericórdia daqueles que nos feriram, sim. Devemos ter misericórdia daqueles que nos feriram. A nossa tendência é revidar. Quando olhamos para Estevão, que estava sendo ferido, ele disse: Pai, perdoa-lhes. Foi a mesma palavra do próprio Jesus: perdoa-lhes. Ser misericordioso com os necessitados. O texto que Deus usou para minha chamada no ministério foi Isaías 58. Clama em alta voz e não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Sim, é bonito o versículo 1, mas a sequência do capítulo 58 vai dizer: você, meu servo, quer apresentar para mim um verdadeiro jejum? Que jejum é que eu peço? É que você fique sem comer? É que você maltrate o seu corpo? É isso? O jejum que eu peço é que você tenha misericórdia do oprimido, que você se importe com o órfão, com a viúva, com os necessitados. Este sim é o verdadeiro jejum, e se você fizer isso, então terão a Deus. Que coisa gloriosa! Quero relembrar: nenhum ser humano nasce por natureza limpo de coração. É também algo que você alcança quando olhar para o Senhor, quando olha para o Senhor. Você diz: eu não posso ser menos do que o meu Senhor, eu preciso imitar ao meu Senhor. Os estudiosos dizem que a palavra para limpo de coração é o mesmo sentido de lavar uma roupa com alvejante fortíssimo. É a mesma palavra, o mesmo sentido daquele trigo puro sem palha, do vinho ou do leite sem água, sem mistura, do ouro que foi refinado. É alguém que tem um coração inteiro, que é firme quando está na igreja com os irmãos, mas que também é o mesmo homem íntegro, mesma mulher íntegra, quando está sozinho em qualquer que seja o lugar. É por isso que Jesus diz que devemos guardar o nosso coração. Mateus 15, 19, Jesus disse: olha, é do coração que procedem os maus pensamentos, os adultérios. Então tome cuidado com o seu coração. O sábio vai dizer em Provérbios capítulo 4, verso 23, vai dizer: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E Jeremias vai dizer no capítulo 17, verso 9, ele vai dizer: enganoso é o coração do homem. Nosso coração deveria ser habitação de Deus. Veja aí na sua tela. Nosso coração deveria ser habitação de Deus. Gosto da palavra do Senhor
lá em Efésios 3,17, que diz: habite Cristo em vossos corações, que Cristo encha o seu coração. Como é que podemos ter um coração puro? Veja aí, em primeiro lugar, observando segundo a tua palavra. Como purificará o jovem o seu caminho? Pergunta o Salmo 19. Como? Observando de acordo a tua palavra. É olhando esta palavra que nós vamos nos corrigindo, vamos tirando o que precisa ser tirado e vamos colocando o que precisa ser colocado. Observando segundo a tua palavra, demonstrando um verdadeiro arrependimento, se quebrantando diante de Deus, se banhando em lágrimas, apelando para o sangue de Jesus. Eu gosto da palavra de Deus. Em 1 João capítulo 1, verso 7 em diante, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar todo o pecado. O servo de Deus Isaías começa o seu capítulo dizendo: arrependei-vos, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante de mim. Sim, Deus espera que haja este choro para que Deus limpe o seu coração. Peça a Deus, meu irmão viciado, meu amigo que não consegue se libertar do vício, você quer ser liberto? Mostre para Deus que você tem nojo, mostre para Deus que você não quer mais. Quantas vezes alguém confessa e diz: Senhor, me perdoa, eu não vou fazer mais, e no outro dia está lá fazendo de novo. Eu sei o que é isso, eu vivi isso por muito tempo. Mas eu quero dizer para você, e a experiência pessoal, quando você mostrar para Deus: eu não quero mais, Deus, este prazer não me dá mais prazer, este prazer entristece ao Senhor, então eu quero o Senhor. E Deus vai fazer uma operação maravilhosa e vai arrancar este vício maligno, este hábito maligno, e quando menos esperar você vai dizer: eu estou livre. O que aconteceu? E você vai se lembrar que foi naquele dia que você conseguiu declarar, conseguiu abrir o seu coração e manifestar para Deus: Deus, eu sei que o pecado é gostoso, mas eu prefiro o prazer de alegrar, o prazer de agradar ao Senhor. O texto do meu coração, João 14, 23, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e nós viremos para Ele e faremos nele morada. É isso que Deus quer. Mostre para Deus que você quer ser uma pessoa limpa de coração. Veja, os limpos de coração verão a Deus. O que é que eu e você temos olhado? Adão viu o fruto proibido, a consequência foi terrível. Acã viu as barras de ouro, a consequência foi terrível. Davi viu Betseba, as consequências foram terríveis. Veja Deus nas belezas da natureza. Aprenda a ter este coração que louva a Deus, um coração puro, um coração que vê beleza nas coisas de Deus. Deus espera que este degrau, esta escada seja um subir constante. E aí nós vamos para a sétima bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados aqueles que fazem paz. Bem-aventurados aqueles que são pontes, ao invés de serem muros. Deus espera que você seja ponte. Veja aí na sua tela
A sétima bem-aventurança, os pacificadores. Gosto da palavra de Deus em 1 Pedro 3, verso 11. Afaste-se do mal e faça o bem, busca a paz com a perseverança. E ainda Romanos capítulo 12, 19. Façam o possível, tudo que estiver ao seu alcance, para manter a paz com todos. Neste mundo, como dissemos, ou você pode ser alguém que constrói pontes, ou alguém que constrói muros. Agora lembre-se, quando você é um pacificador, e lembre-se, Jesus é o príncipe da paz, Ele é o verdadeiro pontífice, aquele que fez a paz entre o homem perdido e Deus. Ele fez a ponte. Jesus, Ele é o modelo, é o príncipe da paz. Ele uniu Deus aos homens. Ele une as pessoas. Agora, quando pensamos em semeador de contendas, quando pensamos em alguém que constrói muros, o modelo é outro. Satanás foi o primeiro a semear contenda entre Deus e os anjos. Satanás semeou contenda lá no Éden, entre o homem e Deus. O trabalho dele é roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. É interessante que, diz a Bíblia, aqueles que são pacificadores, estes serão chamados de filhos de Deus, imitadores do Pai. Somente quando Jesus, o pontífice, entra em meu coração, eu posso chegar a Deus. E agora eu preciso ser ponte nos meus relacionamentos, e preciso levar esta felicidade, esta paz, ou esta alegria que o Senhor promete, para que as pessoas também possam ser felizes, possam também sentir os seus pecados e chorarem, possam também querer ter um coração puro, lavado diante de Deus. A oitava bem-aventurança. Veja aí na sua tela, agora estamos no versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados, felizes, os que forem perseguidos, não por fazerem coisas erradas, não por praticarem falcatruas, bem-aventurados aqueles que fazendo o que Deus manda, bem-aventurado aquele que está promovendo a justiça, defendendo o necessitado, e ainda assim se levantam contra ele. Quando Jesus chegou em Gadara, libertou o endemoniado, mas as pessoas se levantaram contra Jesus. Jesus veio fazendo bem e ajudando, mas as pessoas se levantaram. Meus amados irmãos, uma das maiores alegrias quando pensamos nos perseguidos, é que a Bíblia vai nos dizer que bem-aventurados os perseguidos, porque vocês fazem parte da família dos profetas que também foram perseguidos. Se você está fazendo tudo certo e ainda assim está sendo perseguido, diz o apóstolo Pedro, glorifique a Deus, porque você está se assemelhando ao Senhor. A palavra de Deus nos diz, veja aí na sua tela, 2 Timóteo 3, verso 12, diz: todo o que quiser seguir a Jesus será perseguido.
sofrerá reprimenda neste mundo. Aqueles que são perseguidos por causa da justiça, por fazerem coisas certas. Aquele que mesmo sendo íntegro é perseguido, deve se alegrar, porque é desta família maravilhosa. E qual é a recompensa? Bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino de Deus. Sim, vocês que abrirem mão das suas vidas por amor a mim, vocês irão povoar o reino, vocês estarão comigo para todo sempre. Este capítulo 5, Jesus continua no seu sermão, e ele vai dizer agora: olha, se vocês praticarem, agirem, serem conforme estas bem-aventuranças, então vocês serão como luzes. Veja aí na sua tela: vós sois a luz, vós sois o sal da terra. Olha só, Jesus não está dizendo vós deveríeis ser, poderão ser, mas Jesus está dizendo vós sois. São duas coisas necessárias para o ser humano. Já vimos sobre beber e comer. Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça. Agora você que tem esta fome, você que é um pacificador, você que sofre sem revidar, você é uma luz nas trevas. Neste mundo de trevas, você deve ser luz. E deve ser luz aonde? Debaixo do alqueire, debaixo da cama, debaixo de um vaso, escondido? Não. Aonde a luz chegar, as trevas têm que ir embora. Vós sois a luz do mundo. Quer acabar com as trevas? Servo de Deus, serva de Deus, quer acabar com as trevas? Seja a luz que alumia, seja o sal que dá o sabor, seja o fermento que dá o verdadeiro crescimento. Veja só, vós sois ou sereis a luz do mundo? Vós sois, a coisa é para ser aqui e agora. E aí Jesus vai concluindo o seu sermão, dando agora qual é o sermão dele. Veja aí, 6 vezes, eu porém vos digo. Eu porém vos digo. Com relação ao assassinato, diz, não matarás. Eu porém vos digo, aquele que odiar já está matando. A lei diz, não adulterarás. Porém eu digo, aquele que olhar de forma impura para uma mulher já está cometendo adultério, para uma mulher ou para um homem. Com relação ao divórcio, quem repudiar sua mulher e lhe der carta de divórcio, Jesus diz, eu porém digo, qualquer um que repudiar sem motivo legal e se envolver com outra, enquanto isso não está resolvido, está em adultério. Com relação aos juramentos, diz a lei, cumprirá os teus juramentos que fizer ao Senhor. Pode jurar se cumprir. Jesus disse, não jure de forma nenhuma, sim, sim, não apenas. E com relação à restituição, à retribuição, bem, a lei diz olho por olho. Jesus disse, não, de forma nenhuma. Quando alguém te bater, vira o outro lado, dá o outro lado da face. E com relação aos amigos, bem, diz a lei que eu devo amar os amigos e odiar os inimigos. Jesus disse, não, eu vos digo, ame os seus amigos e ame também os seus inimigos e orem por eles. Meus amados irmãos, Mateus 5, até o capítulo 7, é o maior sermão do maior pregador. As bem-aventuranças resumem a constituição do céu, que nós como povo de Deus, como servos de Deus, possamos assumir a nossa postura, possamos assumir
o lugar onde nós devemos estar como servos de Deus. Quero convidar a todos para orar. Enquanto estamos nos preparando, vou pedir ao meu irmão Cleverton para vir aqui à frente. Meu irmão Cleverton vai orar ao Senhor, pedindo misericórdia por cada um de nós. Quero aproveitar este instante para convidar a todos para daqui a pouco, às 19 horas, nós estaremos novamente reunidos e estaremos glorificando o nome do nosso Deus. Convide os seus amigos para que nós possamos juntos nos lembrar daquilo que Deus quer para cada um de nós. Agora, onde você está, curve a sua fronte e tenha este momento para agradecer a Deus, para louvar a Deus. Vamos orar acompanhando o nosso irmão Cleverton. Ó Deus eterno, nós te somos gratos, Senhor, pelas tuas infinitas misericórdias sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, porque tu nos escolheste, Pai, como o teu povo escolhido, Pai. Tu enviaste o teu Filho Jesus a este mundo, Pai, para nos resgatar. Jesus, que nos trouxe a palavra de vida, a palavra, Senhor, que nos liberta, Senhor, porque somente Jesus é que faz-nos libertos do pecado, Pai. Obrigado, Pai, porque a tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e a nossa graça é o Senhor Jesus, que veio a este mundo, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor conta com o teu povo. O Senhor conta conosco para que sejamos luzes, Pai, neste mundo. Para que sejamos sal, Senhor, nesta terra, Pai. Para que possamos fermentar o crescimento espiritual nas vidas, Senhor. Ó Pai, levanta a tua igreja, Senhor. Dá-nos o teu Espírito, Senhor. Flui em nós, Pai, para que possamos fazer esta obra que é tua, Pai. Ó Senhor, não foi em vão, Senhor, a tua morte. E é por isso que nós queremos declarar que o nosso Jesus, Ele vive e reina eternamente, Senhor. Obrigado por esse sermão do monte, que até os dias de hoje, ele é poder de Deus aos corações, aqueles que abrem o seu coração e o ouvem, Pai. Que as pessoas que nesta manhã foram alcançadas ou que serão alcançadas, possam receber a Jesus como Senhor e Salvador e desfrutar do teu reino já aqui e agora, Pai. Muito obrigado pela vida do teu servo, pastor Genivaldo, Pai. Continua a usar a vida deste homem nas tuas mãos, Pai. E levanta a tua igreja, PIBIG, para proclamar o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Maranata, vem Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Em teu nome eu oro. Amém. Como igreja do Senhor Jesus, nós vamos declarar: reina em mim, Senhor, reina em mim com a tua presença. Se alegre agora no Senhor, fique em pé, vamos cantar. Sobre toda a terra, tu és o Rei. Vem cantar, irmã Raquel. Uma coisa só
refletir a beleza que